não tão robusta, mas que ela seja de fácil entendimento para todos, né? E até para quem já tem um domínio aí dentro do campo do planejamento e controle de manutenção, como é meu amigo Trombaco aí, o Dácio está aqui também na live, aqui, né, na chamada. Sou Oswaldo Rodrigues, então, né, venho atuando aí nos segmentos industriais. Atualmente eu estou aqui em Ibirama, no interior de Santa Catarina, na Máquinas Unil, uma fundição aqui da região, né? Tenho minha expertise aí voltada para essa área de PCM, questão da manutenção, desenvolvimento de ferramentas aí que facilitem a análise de falha. Gosto muito da parte do Lean Manufacturing, né? Um desenvolvimento, assim, de melhoria contínua. Então, entendo que nós temos, né, essas possibilidades aí de melhoria a cada dia nos nossos segmentos industriais. Então, a ideia principal aqui desse bate-papo, dessa troca de conhecimento, essa troca de informações, é justamente trazer, então, esse assunto tão debatido nos cursos aí que a gente vê pelo Brasil, mas de uma maneira aqui mais informal, assim, né? Trocar mesmo umas figurinhas aqui. E tenho certeza absoluta aqui que nós temos aqui um time de peso que pode contribuir significativamente aí com algumas ideias, algumas sugestões. Esse é o nosso terceiro encontro, né? O primeiro encontro a gente falou ali sobre o PCM de alta performance, assim, né? E a diferença num PCM tradicional, qual é a evolução orientada para resultado. Já no segundo encontro a gente já falou um pouco de criticidade de equipamento, né? Então, o que nós podemos estar evoluindo? Um parênteses aqui, trabalhei com o Trombaco aqui, que é um especialista em SAP e engenharia de manutenção. Trabalhei com ele num momento anterior aí, desenvolvendo realmente esse assunto, que é um assunto comum nas empresas, nos segmentos industriais, fazer análise de criticidade do teu ativo, mas realmente, né, uma análise bastante segura, bastante sistematizada. Então, fica aqui até a sugestão para quem tiver assim, uma necessidade maior, né? O Trombaco aqui tem um conhecimento de causa fantástico também com esse assunto, né? E o terceiro encontro hoje é voltado, então, para o planejamento estratégico. Como é que nós desenvolvemos, né? Se nós temos uma visão lá, né, para alta performance, trabalhamos, né, essa característica dos ativos, né, fazendo a avaliação de criticidade, desenvolvendo, né, planos otimizados, orientados para resultado, né, uma manutenção profit center, né, onde você está, né, orientado ali para ganho, né? Saiu aquela perspectiva lá anterior do processo de manutenção, e é só custo, né? Um centro de despesa para um centro de lucratividade. Então, nesse pensamento aí que nós estamos evoluindo aqui nesse bate-papo. Espero que vocês tenham, assim, essa concordância, e é claro que se tiver alguma objetivação, né, algo que seja diferente disso, opinem, né? É sempre bom termos a opinião alheia, né, dos nossos pares, dos nossos superiores, para que a gente consiga galgar dentro desses processos com maior clareza, né? Então, a ideia aqui, então, nesse planejamento estratégico, ele vem, assim, né, desde a execução ali, né, até termos, assim, as melhores abordagens hoje para o processo. Então, base na estruturação completa ali dos planos de manutenção, como comentei, né, a integração sistêmica, né, para que a gente consiga maximizar disponibilidade e eficiência operacional. Manutenção, nós temos um objetivo, deixar o equipamento disponível e confiável para que seja desenvolvido o processo produtivo. Ou seja, né, retorno financeiro no que ele esteja desenvolvendo lá. Então, parte dessa premissa que maximização da disponibilidade é o nosso ponto de vista estratégico. De que forma que nós desenvolvemos essa maximização? Desenvolvendo uma arquitetura real para que a gente consiga caracterizar os nossos ativos dentro de um plano de manutenção que esteja de acordo com esse objetivo, né? Maximizar resultado financeiro, desenvolver uma aplicação que você consiga ter um ganho maior, né, de disponibilidade, confiabilidade e assim, né, sucessivamente, né? Penso que vocês pensam dessa maneira. Queria ver um pouco de vocês aí, como que é essa visão realmente estratégica do PCM, se a empresa onde eu atuo tem essa visão. Eu particularmente, sempre atuei com essa forma, né? Tenho levado para onde eu passo esse pensamento, né? Trabalhar em um time, trabalhar com uma equipe ali de alta performance, né? Orientada para resultado, que consiga visualizar realmente, né, esses atributos, né? Queria ver um pouco de vocês aqui, que vocês têm, assim,
de pensamento, de visão, né? Como que está o desenvolvimento de vocês, hein? E aí, Trombaco? Como que está a tua percepção aí dentro do planejamento estratégico aí hoje de manutenção? Fala-se de planos de manutenção, mas fala de N situações aí também, né? Tava respondendo a mensagem do Pedro com o meu ponto de vista ali, desculpa. Já li Interagindo ali ali. Manda lá. na mensagem do Pedro ali. Uhum. Compartilha para todos aí agora, então, qual que é a tua Eu botei no percepção? chat aí, tipo assim, o Pedro fez um comentário, fez uma pergunta, eu fiz um comentário em cima, que eu nem classifico. Ele perguntou assim: o que a gente acha da engenharia que vive só de trocar equipamento? Puxa vida, Tipo assim, eu fiz um comentário, eu não chamo nem de engenharia, entendeu? verdade, hein? Para mim é uma área trocadora de equipamento, trocadora de peça, entendeu? Da Uhum. mesma forma que a manutenção, ou tipo assim, de uma área técnica que dá suporte à produção, que vive de trocar peça, eu Certo, também não chamo de manutenção, eu chamo de assistência técnica. Entendeu? Você certo. chega lá, vê o que quebrou, troca e vai embora. Você não Uhum. faz um estudo para entender o que pode melhorar, o que está errado, o que forçou, se foi prematuro, se não foi, entendeu? Se você não consegue fazer um estudo mínimo, chega e troca uma peça, né? Não estou falando mal da área de assistência Certo, técnica, certo. né? É apenas Sim. uma questão, tipo assim, que geralmente tem Uhum. esse entendimento de chegar e trocar uma peça, vira as coisas e vai Uhum. embora. Sim. Entendeu? Então, manutenção geralmente não é esse tipo de atitude que a gente espera, principalmente falando de times de alta performance, falando de planejamento de manutenção, olhando como uma área resultado da empresa. Deixar de ser uma área de despesa e começar a me ligar para uma área de resultado da empresa. Perfeito, meu amigo. Concordo contigo plenamente. Realmente, se eu estou só trocando, né, como o Pedro falou, e daí, né, até evoluiu aí, se eu estou só trocando, eu estou deixando de fazer uma engenharia, né, de manutenção, realmente, né? E como é que fica realmente, né, a tua perspectiva futura? Então, não tem, né? Então, realmente, nós temos que evoluir com esses direcionamentos de melhoria contínua, buscando realmente otimização, né? Deixar que a manutenção lá seja um centro de despesas apenas, de gastos excessivos e tudo mais, né? E nas tuas andanças, né, Trumaco, aí pelo Brasil, como que você tem visto isso? Tá virando a chave, tá mudando aí para manutenção preventiva, sabendo que a gente tem ali melhoria, tem incremento em cima disso, né? Estatisticamente, né, existe vários estudos aí que complementam que a vida útil, né, dos equipamentos aumenta né, com um incremento de manutenção preventiva, né? Dizem aí um percentual de 40%, que é até na vida útil. Então, imagina se tu está só trocando, né? Como que está a tua participação aí nas indústrias, aí, o que você tem visto aí? Quebra Cara, conserta? o que eu vou trazer? Tipo assim, eu vou tentar fazer um compilado dos últimos 5 anos, desde que eu Opa, saí do CLT, aham, e que tô, ou melhor, desde que eu abri minha empresa, né, de consultoria de SAP e tal, e eu dou uns pitaco em PCM de vez em quando, a gente faz certo. alguns trabalhos juntos. Uhum, Cara, eu não consigo mensurar hoje se estamos evoluindo muito com relação à quantidade de empresas que estão investindo forte em manutenção. uhum, Porque eu estou pegando muitas disparidades. certo. Algum tempo atrás, quando eu comentei em algum dos grupos que eu participo, acho que ontem à noite, teve um aluno de uma empresa, de uma grande empresa, uma das maiores do segmento no Brasil, empresa gigantesca. Uhum, Ele fez treinamento comigo e depois ele pediu uma mentoria. A gente marcou alguns momentos à parte, tal, tudo, aham, aonde ele mostrou assim, o SAP da empresa. E eu certo. questionei, tá, mas cadê isso? Cadê a ordem? Ele falou, não, a gente não trabalha com ordem, a gente só trabalha com nota. Aquilo na hora me deu, tipo assim, eu falei, putz, como assim uma empresa desse Uhum, tamanho, desse renome, ainda não trabalha com ordem, só trabalha com nota? Eu falei, a gente trabalha com nota, conserta com nota, anota na nota e pega material para ser de custo. Eu falei, tipo assim, eu fiquei meio sem ação, porque eu pensei que a gente ia investir tanto em conversas de fluxo, de processo, de planejamento, programação, execução, que eu fiquei meio sem ação. Porque eu falei, a gente tá parado na primeira etapa. Então, em outra ponta, eu já vi empresas de pequeno porte com SAP,
com uma gestão muito avançada. Processo, planejamento, programação por data, por hora, com caminho crítico, numa parada de manutenção de uma semana, o PERT CPM, peça alocada, técnico alocado, cronograma feito de ponta a ponta. Boa. Então, olhando no cenário macro, eu não consigo falar se a gente está numa tendência ainda de melhoria. Eu ainda percebo que a gente tem muita discrepância. E nem sempre o tamanho da empresa é a justificativa para se PCM de referência, ou se uma empresa pequena é um PCM imaturo, entendeu? Eu ainda percebo muita oscilação no mercado brasileiro de manutenção, até pelos grupos que eu participo. Pois é, eu acredito que vai longe isso ainda, né, Tromba? Vai. Alguém quer comentar, né? Vai longe. Eu acho que só... Boa noite, Larissa. Boa noite, Larissa. Só complementando aí o que... Tudo bom. O que o Trombaco falou, né? Hoje eu sou analista de PCM, e aí a gente sente muito realmente essa dificuldade dentro do PCM, né? Assim, hoje na fábrica onde eu trabalho, não. A gente já tem bem estruturada essa questão do SAP, né? Então a gente já usa daí da corretiva, da preventiva e da preditiva, né? Até porque é isso que vai dar base para a gente entender como que vai funcionar cada um dos equipamentos. Então, se eu tenho lá a análise de criticidade, como a gente falou na reunião passada, né? Na conversa passada, então eu vou saber os meus equipamentos pela criticidade, o que é que eles vão precisar ser feitos. Então, mas a gente vê, sim, essa questão do SAP muito no início ali. A gente tem muita coisa no SAP a ser explorado, exatamente, mas aí ainda tem muitas fábricas pequenas, grandes fábricas também, que aí são muito restritas a essa questão de apenas nota ou ordem em nota, né, quando a gente vê. Larissa, qual que é o segmento que tu atua? Não lembro agora, só para É química, é da parte química, eu trabalho na IP. Pois é. Então, realmente, concordando e também colocando, assim, essa pauta, que a discrepância ainda impera aí pelo cenário brasileiro, realmente não é o segmento, não é o tamanho da empresa, e realmente a gente acaba se deparando com algumas situações, mas é o nosso feeling aí está atuando, né, realmente cada vez com melhoria contínua. Se nós temos uma ferramenta lá, tem uma Ferrari, e todo mundo sabe que é muito difícil de pilotá-la. Realmente a gente precisa de um time, né, para colocar para rodar, né, sozinho ali. E se você não tem o time às mãos, o que você tem aí para te ajudar? Tem hoje um agente aí, GPT, aí, que te dá uma facilitação, né? Mas só que lá, né, Tromboca, eu acredito que falando de SAP, assim, né, como a Larissa comentou ali, explorar mais as ferramentas, puxa, eu acho fantástico, né? No meu ponto de vista lá, vocês podem discordar também, mas eu acredito que, para mim, o SAP é um Poka-yoke, né, surreal. A prova de erros, né? Então, realmente, você consegue conduzir a tua gestão com base, né, nos programas que estão ali instalados, né, para facilitação da gestão. Mas, realmente, quando eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho que buscar recursos. Se eu não tenho recurso externo, eu falei do chat GPT ali, mas eu acredito que ele não tenha... Eu nunca fiz essa pesquisa, tá? Mas eu acredito que ele não tenha as informações, por exemplo, lá, como eu proceder com a transação tal. É possível, né? Porque hoje o banco de dados, hoje ele já está, né, bem avançado, alguém já deve ter buscado, informado lá, e ele vai só, né, fazendo o algoritmo rodar. Mas acredito que possa ser uma ferramenta para dar um suporte também. Não sei, tá? Fica aí uma inferência apenas, mas vamos dar uma observada aí. Mas essa questão aí de UPCM, né, como um orquestrador central, é uma virada de chave, fazer com que as empresas coloquem a gestão realmente mais assertiva dentro do PCM, fazer uma equipe de alta performance, mas orientada para resultado, né? Entender que a corretiva existe, mas ela não deve ser a principal, né? A ideia lá é sempre evoluir lá para o 70-30 e subir ainda, né, 80-20, e diminuir cada vez mais as corretivas, que ela é muito onerosa, né? Muito onerosa. Se você tem uma facilidade de planejar o teu processo, é só a gente colocar no nosso dia a dia, né? Quando estou planejando algo, os resultados são mais favoráveis, né? Você consegue delimitar, o Trombaco falou ali de novo do PERT, né? Do CPM, né? Como fazer, né, os precedentes, né? Fazer um plano de trabalho utilizando essa ferramenta para que eu ganhe tempo na hora de executar. Então, já parte de uma premissa básica.
Então, independente do segmento, independente do tamanho, no meu ponto de vista, acredito que é fácil de implantar isso. Fazer um planejamento através de um plano de trabalho, vai incrementando, não precisa ser uma mudança tão, não vou falar drástica, né, mas a parte da melhoria incremental ali, que você incremente uma coisinha de cada vez, um passo de cada vez, mas que você, no final você consiga ter um resultado interessante, né. São possibilidades, né? Nós temos diversas possibilidades aí, mas o ideal realmente é que a gente tivesse, né, um orquestrador central, né, uma visão sistêmica do meu PCM. O que o meu PCM vai entregar, quais são as reais entregas, né, através desse planejamento. Eu vou deixar de trabalhar a corretiva emergencial, né? No começo da conversa aqui, o Dácio, que é um gestor aqui de uma planta aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, ele até questionou ali, né? E aí, Oswaldo, correria aí? Porque é uma palavra meio que comum hoje nas indústrias, né? Correria. Puxa vida, a gente tem que mudar esse cenário. Penso eu que um momento ou outro, o Trombaco vai chegar numa empresa e falar, puxa vida, ó, a discrepância aqui tá diminuindo, né? Já está atuando com preditiva, já tem um software, um ERP lá para fazer gestão, já tem uma equipe ali centrada em confiabilidade, né? Buscando essa otimização contínua, né? Então, percebo assim, né? Não foram muitas empresas as que eu participei, né? Mas tem um certo volume, alguns segmentos industriais, portuário, cirúrgico, fundição, mineração, bens não duráveis, né? E realmente cada um tem uma particularidade, né? Nunca nós teremos um time perfeito, mas teremos um time que, com as suas características ali de conhecimento, de desenvolvimento, vão, né, ter um somatório aí, uma integração interessante, uma entrega, né, favorável lá. Copiei ali algumas transações, né, realmente, que fazem parte do dia a dia hoje para quem atua aí com PCM, utilizando o SAP, uma das ferramentas aí mais modernas aí que estão, né, dentro da gestão de manutenção, né. Para quem não conhece o SAP, nós temos aqui um especialista, pode trocar uma ideia com ele depois, lá no grupo também, né, ele sempre está lá disposto a trazer informação para a gente, né, mas a IW31, a IW32, onde eu desenvolvo a criação e modificação de ordens, né? Eu recebo a nota lá do processo produtivo, trago para o meu banco de dados, né, aquela nota e transformo, né, recebo ela, né, transformo ela numa ordem, através dessas transações ali. A IP10, ali eu já trabalho a programação de planos de manutenção, principalmente os preventivos, né, estruturação desses planos. E W38, ali tem uma gestão e modificação histórica das minhas informações que estão dentro dessa ordem. E a IW47, ali, onde eu faço, né, uma análise ali do meu backlog estratégico, então, onde eu faço a evolução, né, do meu cenário de planejamento para ver quais são, né, os que foram, né, atendidos, os que foram, né, atualizados, né, se eu programei uma manutenção, eu preciso entender se eu tive ela executada. Então, né, tem essas transações aí que facilitam o dia a dia hoje do planejador, do analista, do especialista. Hoje eu atuo como especialista de manutenção numa fundição, né, aqui em Ibirama, aonde se depara realmente com esse cenário que a gente está conversando aqui, aonde precisa-se sempre, né, tá incrementando melhoria, mas eu queria só fazer um outro parênteses, assim, né, quando nós nos deparamos com um novo time, e o time fala, pô, foi sempre assim, pô. Então, o que nós somos? Né, agentes de mudança. Se nós vamos para um lugar onde fomos contratados para fazer uma entrega de alto nível, pô, nós temos que ser muito resilientes com esse tipo de chamada ali, que traz assim, uma certa discordância dos pensamentos, né, que a gente está levando, porém, é comum, né? Pensa assim que todos que estão aqui já se deparou com uma situação assim, pô, vamos implantar agora o software aqui, ixi, não quero nem saber, né? Sempre vai ter ali as opiniões aí um pouco mais retroativas, né? E nosso pensamento é proativo, é busca da melhoria, né? A Ana Laura aí, ela já ouviu falar sobre o SAP, não tinha conhecimento sobre, mas quer, então, ter uma
uma informação aí sobre a aplicação, eficiência. Eu vou falar para você, Ana, que você vai estar, assim, adentrando num campo extremamente importante hoje dentro dos IRPs, né? Pode até ser um CMMS ali, né, Trombaco? Me corrija aí, mas ele tem um Enterprise Resource Planning, então é um sistema de gerenciamento e planejamento dos teus recursos que você implementa dentro dos teus processos de gestão, não só de manutenção, né, mas também os teus sistemas aí de gestão de produção, de qualidade. É um sistema integrado, né, extremamente global, então uma ferramenta aí fantástica, né? Existem outros ERPs também, né, Trovaco? Quer fazer uma colaboração? Tem um vídeo no YouTube, depois eu vou ver se eu acho que em paralelo. Opa! E boto no grupo, onde ele conta a história do SAP. Só para a gente ter uma noção de magnitude, 75% do PIB mundial está dentro do SAP. Isso, acho que, digamos assim, já fala por si só, né? Então, todas as grandes empresas, as maiores empresas do mundo utilizam o SAP. Nem todas são áreas industriais, obviamente, tem muitas áreas que não necessariamente tem um para que fabril dedicado, então não está muito dentro da nossa área de manutenção, porém também utiliza o SAP. Certo. E então a gente consegue ter mais ou menos o tamanho do que é essa ferramenta, né? Onde 75% do PIB mundial está dentro dele. Olha aí que dado extremamente importante e interessante. E se é algo global, puxa vida, está dando muito certo. É uma ferramenta que realmente traz, assim, resultados significativos para o processo industrial. Desejo que a maior parte das empresas aí um dia se adentre dentro, né, desse processo aí. Na falta, né, de um SAP, os outros ERPs que estão no mercado hoje, eles atendem de uma forma boa e interessante. O próprio Dacio, aí, outro dia, Traction, aí tem um sistema de gestão, né? O Dacio, que está aqui no grupo, aqui na chamada, ele apresentou um outro ERP aí, bem legal, assim, que traz, né, muitas informações ali de gerenciamento dos processos produtivos e de manutenção. O Trombaco compartilhou aqui o link, então, desse YouTube aí, né, desse vídeo que está lá no YouTube. Depois eu compartilho lá no grupo também do WhatsApp, mas se caso quiserem colocar lá também para que, né, venha agregar aí, eu acredito que vai ser bem bacana mesmo, né? Legal, vamos assistir mesmo. Está na agenda aqui já. Diante, né, de todo esse cenário, né, das dificuldades, realmente das ações que são do nosso time, né, buscar essa vivência dentro dos processos, né? Planejamento estratégico, né? Qual que é o meu equipamento-chave? Pô, eu tenho N equipamentos na minha planta. Pô, concentro minha energia naquele equipamento que, né, que está direcionado lá para o retorno, para o faturamento da empresa. Ou direciono para aquele equipamento o qual está me apresentando algumas situações de exigência produtiva, né, chamado gargalo. Ou concentro, né, para o meu equipamento lá que está com um número elevado de falhas. Puxa vida, ele não consegue entregar o que ele foi projetado, então concentro minhas energias nesse equipamento-chave, né? Aí eu estou desenvolvendo aqui um planejamento estratégico, vou fazer uma abordagem mais customizada, vou entender que ele se torna, assim, um equipamento super crítico, né? Essa fala da Dani lá no nosso último encontro, fantástica, né? Lá dentro do processo operacional onde ela atua lá, ela, como gestora, eles têm lá uma convivência com N equipamentos, e alguns, né, são declarados ali como supercríticos, né, influenciam tanto na batelada lá de produção, né, que daí é o retorno, né, sobre o processo, aquele equipamento que tem, assim, umas interferências, assim, com relação ao aspecto de segurança. Então, é uma abordagem, né, como realmente, né, várias mãos, é claro que pode ter o olhar ali do especialista, do analista, né, do planejador, do gerente, do supervisor, mas é legal que tenha uma interação entre o time. Vamos elencar esse equipamento como o nosso supercrítico, né? Como foi falado anteriormente lá também, através do quê? De uma matriz, né? Eu coloco lá uma matriz ali com algumas dimensões já que são conhecidas para fazer essa avaliação desse meu equipamento, com o olhar
né, de várias pessoas ali, né, de vários setores, para que eu consiga concentrar as minhas energias nesse equipamento. É um equipamento que vai te entregar o que ele foi projetado, vai te entregar o que a empresa lá necessita. Então, realmente, né, planejamento estratégico, buscar, né, esse conceito aí dentro das características operacionais, principalmente as específicas ali, né, as que vão dar impactos na linha produtiva, para que eu concentre as minhas energias, que eu faça um bom plano de trabalho em cima desse equipamento, né. Trouxe 2 exemplos aqui que podem ser comuns para vocês. Como eu falei, eu atuo na área de fundição, né, tentei pegar, assim, 2 exemplos que são bastante diferenciados, né, a prensa e uma encoladeira. Então, a prensa é um equipamento mais ou menos comum dentro da área automotiva, a encoladeira aí dentro do papel e celulose, né, mas direcionando esse planejamento estratégico com relação lá na prensa, né, o que eu preciso lá como uma diretriz, né, entender o que ela faz, qual é a função dela, né, então, ela tem lá um controle de esforços, então, né, que a gente precisa estar apurado dentro desse meu plano de manutenção, né, para que eu concentre as informações lá para fazer inspeções, para que eu consiga, né, fazer uma preventiva, não para substituição de componente, mas não somente isso, né, mas entender como está o funcionamento daquele componente, né, chama-se aí baseado na condição, né, aonde eu consigo fazer alguns monitoramentos ali através, né, de algumas sistemáticas, né, atualizando aí para o campo da preditiva, a questão de inspeções, uma simples inspeção, não dá para dizer tão simples hoje, porque se a gente comenta que o técnico está fazendo inspeção, é porque ele tem uma visão mais crítica daquele ativo, ele conhece do que ele está observando, então ele vai identificar lá possíveis vazamentos, né, identificar algumas calibrações, né, com algumas sistemáticas, a parte da lubrificação, que é muito importante hoje em qualquer cenário produtivo, né, trazer, né, o campo aí da lubrificação para ser adaptada ou até mesmo melhorada dentro dos processos, né? Tem um ponto lá com uma dificuldade alta de fazer lubrificação. Ou trabalha numa melhoria, traz aquele ponto, né, através de uma tubulação para uma área mais próxima, né? Essas áreas que estão dentro de contenções aí, né, de acordo com a NR12, né, ou as proteções, né, de máquina, peças móveis, e eu não consigo acessar lá com o meu, né, fazer com que o técnico acesse lá para fazer lubrificação, trazer, né, aquele campo de lubrificação para uma área mais prática, né? A parte da preditiva, o que eu posso estar melhorando dentro desse pensamento estratégico, né? A própria análise de óleo, que dependendo de um volume que contenha, né, um certo equipamento, se eu não fizer uma análise, for pela troca, né, então vai ser muito, muito oneroso. Verificação de bombas centralizadas, elas são, né, então algumas situações assim que vêm de acordo com essa melhoria contínua, a parte de manutenção preventiva com relação à limpeza de filtros, trocadores. Já na encoladeira, ela traz um cenário, né, para o sistema pneumático, ali onde eu vou fazer testes de vazamento semanalmente, verificação de válvulas e atuadores, drenagem de condensados, vedações, trabalhar essa parte da aplicação um pouco mais elaborada, né, fazer com que essa sistemática ela se torne mais visível, né, através de inspeções em bicos aplicadores, verificação de alinhamento. Para quem trabalha com encoladeira sabe a problemática que é, né, esse equipamento, se você não tiver direcionado suas atenções aí de manutenção, né, o colchão que ela prepara lá com a parte né, quem for do ramo de celulose, papel e celulose aí vai saber bem certinho, mas ela faz um colchão de particulado, daí tem a prensa e, puxa vida, aquilo ali para você calibrar ou manter aquilo, né, de uma forma ideal, realmente depende de muita expertise, né. Então, alguns exemplos, assim, bastante aleatórios para a gente consiga pensar como é que eu estou tratando o meu ativo. Será que eu estou observando de uma forma estratégica? Ou, como o comentário dos colegas, puxa, está muita discrepância, está muito aleatória, né? Não está tendo essa evolução para o campo da preventiva, só corretiva. Eu acredito que nós somos agentes de mudança, como comentei, então, pensando nessa forma, olhar de uma forma, né, com mais carinho, com mais cautela, né, esses equipamentos que nós temos aí nos nossos campos industriais, né, formador aí onde papel celulose também, chiller, né, no sistema aí de refrigeração de N situações hoje, né,
o que nós conseguimos estar colocando, né, através desses monitoramentos, né, que tipo de manutenção mais atenciosa nós conseguimos estar dispondo, né, essa manutenção térmica. Pense, né, até na parte da eficiência energética, que o equipamento está hoje, que pode ser utilizado um pouco mais da energia que ele está processando, até o direcional um pouco, né, desse campo. Não quero entrar muito em detalhes, né, mas para quem já atua aí com esse campo da eficiência energética, sabe que é um dos assuntos em voga hoje, né, nos mercados industriais, como é que eu consigo ter um aproveitamento maior, né, com base, né, nessas energias que estão, às vezes, né, sendo deixado que elas vão embora ali, sem que a gente retenha, né, de uma forma interessante, né. Alguém tem algum comentário sobre esse pensamento estratégico? Como é que nós desenvolvemos essas ações? Uma sugestão de melhoria? O meu cenário industrial, o meu PCM está olhando com mais cautela, está identificando que na empresa agora, por exemplo, onde eu estou atuando, né, o meu time aqui está vendo com essas reais necessidades. Não tem preocupação aqui o dinheiro aqui é eterno. Não sei se alguém tem alguma percepção diferenciada, algo que consiga compartilhar aí, uma maneira de criar esses planos, né? Serve até como contribuição aqui para os colegas, como eu gerar esse plano de participação preventivo. Bom, se eu pudesse contribuir um pouco, que eu gosto de falar muito quando eu passo nos treinamentos. Ótimo. Aí eu vou falar especificamente de SAP, tá? De SAPM. Claro. Cuidado na hora de montar o plano para o local de instalação ou para o equipamento. Por quê? Quando nós montamos um plano para o equipamento, e às vezes o pessoal não tem muito esse conhecimento de como o sistema funciona, aonde eu estou desmontando e montando um equipamento, o plano vai junto. Se eu faço um plano para o local de instalação, independente do equipamento que está montado, o plano é estático. O que eu falo com isso? Cenário bem simples. Vamos pensar num carro. Quando ele vem da concessionária, ele está lá, hoje, 10 mil quilômetros ou um ano para trocar o óleo. Se você olhar o manual com cuidado, se você andar muito na estrada de terra, ele reduz isso para quase metade. Se você anda muito na estrada de maneira constante, ele aumenta muito isso. O que eu estou dizendo isso na hora de você montar um plano? Cuidado nas repetições. Por mais que o equipamento, o ativo em si, seja idêntico dentro do seu site, se ele está montado em posições diferentes, com produtos diferentes, com regimes diferentes de trabalho, isso influencia diretamente o seu plano de manutenção. E às vezes o seu plano é Ctrl+C, Ctrl+V, em um lugar falha muito, em um lugar falha pouco, e você não sabe por quê. Então aí, o plano ele tem que ser para o local, e não para o ativo. Quando gerar a ordem, você até pode adicionar o equipamento abaixo do plano para você ter o histórico do ativo. O histórico do local você já carregou. Então é um ponto de atenção que muita gente, eu percebo nos treinamentos, que o pessoal não sabe distinguir isso, tá? Então é um ponto de atenção que eu deixo. Na hora de montar o plano, identifiquem se tem diferença de regime do mesmo ativo em posições diferentes dentro do mesmo site. E um outro ponto, né, também, que eu acho que só para complementar aí o que ele falou, porque, assim, em muitas empresas a gente vê que fazem o Ctrl+C, Ctrl+V, basicamente. Então, assim, se tem duas fábricas, eles basicamente copiam um plano e colocam, transportam esse plano para uma outra fábrica, sendo que quando a gente vai olhar no detalhe, principalmente a questão de instalação do equipamento, ela é diferente. Então, o local ele pode ser mais fechado, ele não tem a condição de intempéries, e aí no outro local tem. Então, isso vai mudar, consequentemente, também ali aquela preventiva do equipamento. Exatamente. Perfeito, meus amigos. Larissa, Trombaco, realmente um ativo, até copiei aqui no chat ali, o que tu comentou, né? 2 ativos não têm realmente as mesmas particularidades de acordo com o local de instalação.
né? Eu posso ter um secador de ar aqui num processo de usinagem, né? E posso ter um secador lá no processo, né, dentro da fundição. Não temos ali, né, um tratamento de ar comprimido com um grau de exigência, mas já no processo de usinagem, sim. Mas se eu for ainda exportar para uma outra área fabril, dentro de um mesmo parque fabril, digamos, né, eu tenho um mesmo cenário? Não, tenho cenários distintos. A Larissa deixou bem claro ali as intempéries. Puxa vida, né? Se eu tenho exposto ao tempo e eu tenho um equipamento dentro de uma área um pouco mais controlada, realmente eu vou ter diferenças no resultado da operacional desse meu ativo. Muito legal essa tua percepção, Trombaco. Ficou aqui ela de chave para a gente até fazer uma análise futura, realmente. Então, seguindo dessa premissa, né, o mestre falou aí que é um ponto de atenção, então fica a dica de ouro agora, para quem está aí, né, galgando nas análises aí dos ativos, né, fazendo os planos de manutenção. Um ponto de atenção aqui para todos, eu acredito que seja comum, né, mas o que nós buscamos é avaliação dessa melhoria contínua sempre, né, ou melhoria contínua sempre. Legal mesmo. Oswaldo, posso dar uma contribuição? Opa, Gilcemar. Boa noite, como Tudo que bem? tá? Boa noite, tudo certo? Joia. Sobre o assunto que o Trombaco falou ali, né? Uhum. É o seguinte, eu não sei se tu lembra, que a gente fez um estudo com os dados de confiabilidade de 2 máquinas montadas em prazos concomitantes e com comportamentos diferentes, né? Sobretudo comportamento de operação, de quebra, elas em locais de instalações distintos, né? Fazendo o mesmo processo, uma backup de outra, só que em plantas de fundições diferentes, né? E comportamentos totalmente diferentes. Isso, após uma análise, a gente teve que mudar, né? Entender algumas coisas do processo, variava um pouco mais também por conta de cultura de operação, né? Que em plantas diferentes, em países diferentes, você tem essa questão, né? O processo ele não estava muito bem definido para as 2 plantas, né? Uma trabalhava de um jeito e outra trabalhava de outro, né? E a gente entrou com essa normatização junto com a excelência operacional, né? Além do que, num primeiro momento, a gente teve que rever essa periodicidade de planos até que a parte de excelência operacional, a parte de operação estivesse padronizada, né? Então, isso influencia muito, sim, né? Você estar com um carro, como o Oswaldo falou assim, ali, e o Trombaco também falou, você comprar uma Ferrari para fazer off-road, né? E aí a Ferrari é que não presta, né? O equipamento não está atendendo o que a gente estava querendo, né? Mas você não comprou equipamento para aquelas condições de operação, né? Que é uma das premissas da confiabilidade, né? Puxa vida, eu lembro sim, Gilcemar. O Gilcemar, aí, para quem não conhece, hoje no Brasil é um dos especialistas em engenharia de manutenção e confiabilidade. Tive o prazer de atuar com ele numa outra fundição, em Joinville, em Santa Catarina, e realmente conhecimento de causa realmente, que o Gilcemar expõe aí sempre nos seus estudos de confiabilidade, e nesse processo que ele comentou, realmente a discrepância entre ativos iguais, né, digamos, de mesmas características, porém em locais de instalação distintos. Isso é algo que a gente vê também muito, né, Lucemar, o pessoal aí que comentou, com relação ao equipamento, tu falou também do equipamento que a gente traz aí de outro país, e precisamos fazer uma tropicalização, trazer ele para a nossa realidade operacional, né, a parte de intempéries, principalmente, alguns equipamentos até com combustíveis, né, a Europa trata lá de uma forma,
América outro, chega para cá, né, a gente já sabe que tem que ter, né, uma boa validação dessas ações, mas eu lembro muito bem, sim, e com estudos realmente é que você conduz, né, essas ações estratégicas, né? Foi o que foi desenvolvido. Então foi todo um processo, né, o Josemar à frente dessas ações, né, como gestor lá de setor e de todo esse contingente, né, direcionou as energias ali para que, né, tivesse, né, um retorno significativo daquele ativo. Bem legal essa colocação, então é um cenário atual e real, né? O Eduardo quer comentar? Eduardo, comenta para a gente aí. Boa noite a todos, Boa noite. Osvaldo, pessoal aí da manutenção. Eu trabalhei há pouco tempo numa empresa também flexográfica, né? E as máquinas, principalmente as impressoras, elas vinham do sul. Então, aqui no Nordeste, principalmente Pernambuco, muito quente. E o feeling que eu tive como planejador para fazer os planos atualizados aqui para a nossa planta foi com o nosso pessoal mantenedor. Eles davam um feeling muito bom do que a gente poderia atualizar para a nossa realidade e de passo a passo a gente foi construindo um plano que a máquina tivesse adequada dentro da nosso clima, né? Nosso clima aqui em Pernambuco. Então, a gente teve que atualizar, falou com o pessoal fabricante da máquina, e pelo que Larissa falou, o Trombato também, a gente teve que adaptar o plano de manutenção para a nossa realidade. Foi muito bom essa sinergia com o nosso pessoal de execução. Que legal que deu tudo certo, então, Eduardo. Fizeram a tropicalização aí, pô, e olha só, estamos no mesmo continente aqui, mesmo país, mas tem as diferenças realmente de temperatura né, e outras intempéries, mas cabe para a gente sempre, né, estar à frente disso e buscar, né, o que pode ser melhorado, o estudo, e que legal que os mantenedores te deram esse suporte para favorecer a tua condução aí dentro desses ativos, né? Penso que você fez uma avaliação lá também, né, do que são os teus ativos críticos, o que são os seus ativos hoje, né, chamados aí de supercríticos. Eles não admitem improviso, né? Eles exigem o quê? Um plano vivo, que é o que foi comentado aqui, né? Esse plano que esteja sempre dentro da roda aí do PDSA, né? Fala-se agora, não é nem o PDCA é uma ferramenta bastante conhecida, mas o que vem evoluindo aí é o S agora, né? Da mesma escola lá de Deming, porém, né, com essa aí de study, né, essa avaliação, que é realmente o que nós fazemos hoje, né? O plano de manutenção vivo, eu estou estudando ele. Então, estou planejando, estou executando e estou estudando, fazendo um PDSA dentro desse processo. E o que quer, né, é integrar ele à gestão do negócio, né, a estratégia. Eu quero que ele me entregue o que ele foi projetado. Manda lá, Trombaco. Então, ainda tocando nesse assunto, né? Teve faço algumas mensagens no grupo aí, né? Mas tipo assim, vou só repetir, caso alguém não tenha visto aí, né? E pegando um pedaço da fala do Eduardo, imagine a mesma máquina, tá? Hidráulica, para vocês entenderem o enredo, rodando no Rio Grande do Sul. E eu pego a mesma máquina e eu vou colocar lá em Recife, em Natal, João Pessoa, Fortaleza. Eu sou obrigado a mudar até o tipo do óleo. Somente porque eu desloquei a máquina, digamos assim, verticalmente no trópico, né? Então eu saí de uma região muito mais fria, que provavelmente eu tinha um óleo hidráulico muito menos viscoso, tá? Ou melhor, isso, menos viscoso, e eu precisei subir essa máquina lá para o Nordeste, num lugar muito mais quente. Só o fato de eu trocar o tipo de óleo, eu já mudo o comportamento do sistema, eu mudo o comportamento do regime do motor hidráulico, do motor elétrico, certo, da forma das peças se movimentarem, do desgaste do equipamento como um todo. Eu apenas troquei o CEP da máquina. É isso. Imagine dentro, assim, de uma mesma fábrica que às vezes você tem
variação de regime. Por isso que o plano é esse monstro que fica se moldando a cada ciclo, a cada melhoria, entendeu? E agora, por que eu trouxe esse assunto? Pegando muito que está em voga hoje em dia, a questão da inteligência artificial, vários softwares de APM, toda essa integração de prescritivo e tudo mais, a tendência, quando tudo isso muito bem integrado, que eu não acho que é para curto prazo, tá? Meu ponto de vista, tá? É os planos se automodelarem, que é agora eu preciso que isso seja feito na máquina. Há uma prescrição e a gente vai corrigindo conforme o comportamento da máquina, baseado em N sensores que ela vai ter em todo o seu princípio de funcionamento. Perfeito. Realmente. Voltando um pouquinho ali, mas concordando, e a integração, ela é viva, como tu falou aí, é um Godzilla, né? Talvez aí esse monstro aí que a gente consegue deixar domesticar ainda, né? Domesticá-lo aí com o time aí, mas é uma percepção clara, é vivo, né? Tem que estar aliado a algumas ações aí de melhoria sempre. Usando a inteligência artificial, como tu comentou, né? Trazer ela para dentro da indústria 4.0, né? Conectando esses ativos com um sistema já que foram citados aqui. Até complementando com o que o Pedro pediu aqui no chat, aí, se tem metodologia, sim, isso já é de praxe, já há alguns anos, ela pode ser incrementada em qualquer segmento industrial, né, tanto o RCM, o F6, né, e dentro das variações ali de F6, depois compartilhamos aqui, quem tiver alguns links aí, mas tem um drive lá que tem vários conteúdos que você pode buscar lá também, se inteirar um pouco mais dentro desse campo. É um campo que me atrai demais também, essa parte do RCM. Então, o que eu penso hoje e desenvolvo hoje? Planos de manutenção centrada na confiabilidade. É claro que com esses critérios aí que vocês, né, informaram. É claro que estou aqui no sul do Brasil, então o meu equipamento aqui, ele tem essa característica para esse ambiente. Se eu for levar lá, como o Eduardo pediu, né, informou aí, para um outro cenário, eu vou ter que adaptar. Então, é um monstro, né, Turbaco, que a gente vai lapidando ali e deixando ele mais amigável. Então, o plano de manutenção, ele é vivo. É vivo. E cabe a gente, né, interagir aí com os colegas, trazer para essas rodas de conversa como é que eu posso estar melhorando, né, mas é nesse intuito mesmo. Algumas informações pertinentes aí com relação ao PCM inteligente hoje, né? Trabalhar esses planos de manutenção, né? Voltado centrado na confiabilidade, mas que venha também a ter uma interação aí com relação aos aspectos tecnológicos, né? Manutenção preditiva, né? Como que eu consigo moldar o meu plano de manutenção já incrementando uma ação preditiva através de uma rota, através de uma avaliação, através do meu supercrítico, onde eu vou concentrar a maior parte das minhas energias. Alguns simuladores hoje que podem ser utilizados aí, chamado de Digital Twins, né, onde você consegue moldar, não moldar, né, mas modelar o teu processo com base numa interação gráfica, onde você coloca alguns parâmetros. O pessoal comentou aqui, né, de algumas tecnologias que eu penso que já estão atuando com esse processo. O sensorzinho lá em cima de um motor que, né, tem uma função imensa dentro do meu processo produtivo, dentro da minha caixa redutora, que tem que, né, garantir que aquele equipamento entregue, né, essas ações aí de disponibilidade. Ações hoje são, né, diferenciadas. E todas elas tendem para uma característica comum, que eu penso que vocês vão concordar, né? É trazer benefícios. Redução de paradas. Se eu trabalho com manutenção, eu tenho que ter esse pensamento. Reduzir as paradas, né, não programadas, coloco lá um percentual, 40%. Aumentar a confiabilidade do meu ativo, bem como a disponibilidade, né? São dois indicadores fantásticos hoje que você consegue extrair do monitoramento contínuo que você faz lá das paradas dos seus equipamentos, né? Através lá de dois indicadores, né, bem conhecidos aqui, citá-los, né, o MTBF, MTTR, né, o próprio operacional, né, o OE lá conduzido, né, pelo processo de gestão produtiva. Com esses indicadores eu consigo, então, trazer uma vertente mais significativa para o meu negócio. E
novamente aqui, né, sendo redundante, e eu acho que é importante a gente frisar sempre a otimização desses planos de manutenção. Né? Sempre estarmos, né, evoluindo com atenção. Criamos o plano, vamos lá, colocamos ele para rodar. Posteriormente, o que nós fazemos? Verificamos a desenvolvimento dele, como o Eduardo comentou ali, né? Pô, o manutentor dele viu algumas ações ali necessárias, vou lá e preencho o plano, elimino algumas ações, se for o caso, que né, pode ser uma situação assim bastante comum, mas eu preciso estar realmente interagindo com esse meu negócio. Gestão de manutenção, PCM, estratégico. Estratégico de que forma? Melhoria contínua. E puxando para essa vertente do 4.0, ele é um elo, hoje, extremamente importante entre o chão de fábrica, né? O Gemba, como todos aqui comentam, né? Essa visão do Lean Manufacturing, né? Vou lá no Gemba, identifico o meu ativo, vejo, acompanho, né, o processo produtivo dele, né? A visão do PCM, por mais que o PCM está ali na área administrativa, nada impede dele ir lá junto com o técnico, o que pode ser melhorado dentro desse meu plano, até a tua visão um pouco mais de expertise, né? Eu conheço mais desse equipamento, vai lá dar um suporte. Então, né, trazer esse cérebro digital, né, para dentro da indústria, né? Onde dados eles viram decisões, né? E confiabilidade traduzem resultados. É o que nós buscamos, né, com essa percepção aí de PCM 4.0. Quais são as tecnologias que nós podemos estar aplicando? Né? Análise de vibração, né? Alguém comentou aqui também algumas ações aí já que estão no mercado, termografia, né? Vou avalio, né, a temperatura, pontos de contato, de mau contato, né, que estejam aí aparecendo dentro dos painéis, as minhas remotas, até motores elétricos, né? Análise de óleo e lubrificante, super importante, né, trazer esse cenário para dentro dos nossos planos de manutenção. Ultrassom, através, né, de detecção de vazamentos, também monitoramento de corrente elétrica, e assim, né, vai, né, para extrapolando ações aí voltadas para a manutenção 4.0. Tirando um pouquinho, né, trazendo agora para o nosso cenário administrativo, a geração de backlog estratégico, né, onde eu vou fazer um levantamento ali das pendências por equipamento e vou gerar, né, uma criticidade dentro daquele meu volume, onde eu vou estar percebendo quais são os impactos operacionais. Opa, onde que eu vou atacar? É claro, com uma avaliação a 4 mãos também, né, com seus pares, mas você vai priorizar através dessa avaliação, essa identificação. Priorizar e colocar uma matriz de risco, se for o caso, né, identificar a disponibilidade de recursos, fazer uma otimização desses processos, né, de acordo com a sua janela aí de perspectiva aí dentro do teu cenário de programação. Alocando dentro do seu calendário de manutenção, fazendo as suas ações aí de reserva de materiais, otimizando todo o processo como geral, né? E hoje, alguns indicadores aqui, né, que taxa de cumprimento, aí hoje ele está em torno de 95% como meta, né, seria bastante otimista, né, para um setor de manutenção, na execução das ordens planejadas, com prazo estabelecido, um tempo médio, né, de resposta de 48 horas, né, o técnico foi, executou, e você tem essa resposta para quê, né, que você consiga compor os seus indicadores e melhorar o teu cenário ali de análise, né, onde você está medindo, né, tomar suas decisões baseadas nesses dados, um incremento aí de disponibilidade operacional, né, uma meta de 85%, né, qual o objetivo aí, melhorar, né, o teu time para equipamentos críticos, né? Então, são algumas ações, assim, que voltadas para melhoria contínua dentro da gestão de PCM. E você otimiza isso como? Né, com reuniões semanais de follow-up, né, a sua análise dos KPIs, né, os Key Performance Indicators, aí avaliar como que está, né, os resultados dos teus ativos, né, identificação de desvios com base nessas implementações aí de ações corretivas, a revisão mensal do plano estratégico. Então, criar um plano estratégico. Eu tenho o meu PCM, qual que é o meu plano estratégico? Mais uma dica aí que serve aí para um próximo bate-papo. Como é que eu crio meu plano estratégico hoje dentro do meu PCM, né? Baseados em históricos, as tendências operacionais. Então, né, fica aí uma
uma perguntinha aí, né, para a gente fazer uma reflexão. Será que eu estou olhando com essa forma? Então, fica nessa condução aí, né? Planejamento estratégico e execução da manutenção. Estruturação completa de planos de manutenção, integração sistêmica, maximização de disponibilidade e eficiência operacional. Não foge à regra, né, pessoal? É isso que nós temos aí para nós observarmos no nosso dia a dia, Larissa? E só para colaborar aí, quando você fala quando a gente pega o backlog lá, né, a gente consegue até trombar, que se eu estiver errada, você me corrija, mas pela IW69 a gente consegue puxar todas essas paradas de equipamento e consegue fazer essa análise. Então, quando a gente tem as reuniões semanais lá com o time de produção, né, trazendo aqui a minha experiência lá de fábrica, então a gente faz uma reunião semanal junto com o time de produção, que são o pré-PCM, que a gente chama lá, e aí pela IW69 a gente consegue puxar todas aquelas paradas dos equipamentos e consegue ter a árvore de equipamentos ali com aquelas falhas, né? O que é que tem maior falha? Qual o equipamento que está mais impactando naquele período? A gente puxa aí de 15 a 30 dias, então a gente também consegue ter essa visualização aí pelo SAP. Confere, Trombaco. Confere, eu vou fazer 2 comentários. Primeiro, eu acho que ela já está com um processo um pouco mais evoluído. Por que eu falo isso? A IW69, ela só aparece as notas se no grupo de campos chamado item você preencher ou parte do objeto, ou sintoma, ou causa. Se você preencher qualquer um desses 3 campos, a IW69 é alimentada com os dados da nota. Então, se ela já está usando isso, significa que ela já, no caso, a empresa que ela está, o site que ela está, já tem essa prática de entrar com par de objeto, sintoma e causa. Isso, a gente utiliza o MES. Isso. E o MES faz relação com o SAP. Isso. Para empresas que ainda não trabalham com sintoma causa, par de objeto, sintoma e causa, é a 69, é a IW29. Quem já está mais evoluído vai pela 69, porque você já entra com par de objeto, sintoma e causa. A 29, né, Trombaco? Isso, 29 é relatório de nota, e W6869 relatório de itens com os dados da nota. Então, se você preenche modos de falha, vamos falar o nome mais tradicional, são os modos de falha, que é o sintoma e causa, aí aparece na 69. Perfeito. Realmente são as novidades aí para quem está atuando aí com o software aí, né? Na visão aí do Trombaco é com a expertise aí do negócio, então a Larissa está caminhando aí, no meu ponto de vista, num cenário ideal, criando essa visão estratégica realmente do PCM, trazendo para dentro do negócio, fazendo com que as ações ali do PCM sejam voltadas para melhoria contínua dentro dos processos operacionais. Fica o parabéns aí, então, para a Larissa, né, Trombaco? Tá conquistando que muitos... Tá caminhando aí. Com certeza. Tá conquistando o que muitos estão almejando. Chegar, talvez, nesse nível de desenvolvimento aí dentro do PCM é algo interessante. Legal, bacana mesmo. A gente começou lá na fábrica, ela é nova, né, e aí, tipo, tem 4 anos agora, e a gente começou com a implementação do TPM, que é algo que não é fácil de ser implementado, né, e aí quando a gente chega num nível desse, que a gente consegue ter a operação ali junto com a gente, é algo que a gente consegue, dentro do PCM, já ter a estratégia melhor para estar monitorando os planos de manutenção, todo o que é que a gente vai fazer numa parada de PCM exatamente, né? Porque não adianta eu parar a minha fábrica ali, o meu equipamento para fazer a manutenção, se eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu não sei qual o impacto dele que ele está tendo ali e está causando para uma parada de produção, para uma perca aí do OEE, né? Uma baixa produtividade. Perfeito. Perfeito. Baixa produtividade é o que você não deseja, né? E realmente o PCM 4.0 aí, né, voltado para essa visão alta performance, é encontrar esses gatilhos aí. Então, né, a expertise alocada dentro do processo ali faz com que você conquiste esses resultados, né, desejados.
bem bacana mesmo, ao meu ver aí, até mesmo aí pela visão do Trombaco, né, identificamos aí que está numa realidade, né, interessante, bacana mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí esse momento, né, de interação. Depois eu compartilho a gravação aí, o link, né, para quem quiser contribuir futuramente também. A sugestão era essa, fazer um encontro, 5 encontros, cada um, né, trazendo uma abordagem, né, trazendo uma característica, e todas elas se complementam, não dá para falar tudo num momento só, até daria, mas seria muito maçante, né, 3 horas aí comentando, é 1 horinha mesmo que a gente dedica para estar evoluindo dentro do nosso cenário, né. Fica um agradecimento, especial, matei a saudade aqui de vários colegas aqui, e, poxa, vou até fazer um print aqui dessa tela aí, que essa tela vale ouro aí, e realmente, né, fica um agradecimento, sou muito grato aí por ter colegas, assim, sensacionais, fantásticos aí pelo Brasil, né, e temos os grupos ali de interação hoje, né, do próprio LinkedIn, do WhatsApp, que favorece essa troca. Então, fica um agradecimento, pessoal. Desejo aí que vocês continuem nessa saga, domando o monstrinho aí. Essa é a ideia. Ficou. Tá legal? Essa é a ideia. Compartilhe depois com vocês lá no grupo, lá essas informações aí. Falamos lá na próxima segunda-feira. Estamos juntos. Até mais, pessoal. Lá. Valeu. Grande abraço. Até mais. Boa noite. Parabéns. Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.